Deixa eu só parar a transcrição. Pronto. Compartilhando a tela aqui. Aqui. Primeiro, o recado que eu gostaria de passar para vocês, para divulgar para os professores, na verdade, né? Eu coloquei o link aí no grupo. São os cursos que estão abertos no Avamec. Né? A Avamec tem uma infinidade de cursos para um monte de coisa, mas eles estavam devendo para a gente, né? Na verdade, abriu acho que faz pouco menos de um mês, alguns cursos específicos da EJA. Eu estou fazendo esse daqui, Juventude na EJA, Formação Continuada de Educadores e Educação Básica, mas os três são bem interessantes. Esse daqui é o mais completão, acho que eu tenho a carga horária maior, que é 80 horas, né? Fundamentos, currículos e práticas pedagógicas de educação de jovens e adultos. Mas fica de sugestão para passar para os professores, principalmente. São cursos abertos, né? Autoinstrutivos e tal. A qualidade dos cursos é muito boa, qualquer pessoa pode se inscrever, é só estar com o Gov logado, deixa o mesmo logado aqui para não aparecer o curso, né? Tem certificado, eles dão uma previsão mínima e máxima para você poder fazer o curso, tem a ementa aqui, né? Questão da metodologia, certificação, tem os módulos aqui que eu achei fenomenal, achei bem fantástico. Demorou um pouquinho para sair, mas ficou bem legal. Esse exclusivamente, esse daqui ainda, o Fundamentos Currículos e tal, a parte quando ele chega em prática pedagógica é bem interessante. Vai falar, claro, aqui das totalidades do conhecimento, mas ele fala de fala, fala de várias coisas, várias ações que dá para você tomar e fazer em sala de aula. Então, vai desde a parte voltada à legislação, vamos dizer assim, né, o que dá base para o EJA, né, passa pelas cartas pedagógicas, passa pelo círculo de cultura, fala sobre educação popular e tudo mais, né, essa parte específica de políticas aqui. É gratuito, né, tem emissão de certificado, dá um up aí para os professores que estão trabalhando especificamente com a EJA. Eu fui nesse Juventude na EJA aqui porque, para mim, acho que é uma das grandes, como posso dizer, eu não vou dizer na barreira, mas dos grandes desafios que a gente tem, né, que é trabalhar com essa população mais jovem dentro da EJA, né, um pouquinho mais curto, né, mas tem muitas questões sobre diálogo, sobre essa questão das gerações, pensar nas estratégias de trabalhar com o currículo, né, para fazer realmente ter uma relação intergeracional entre as pessoas ali, entre os professores e tal. É bem legal, assim, tem bastante texto de referência e tudo mais. E o último é a educação, né, na EJA, né, mais voltada para relações étnico-raciais, né. Não sei se vocês lembram, teve um caso aí, acho que não sei se foi um mês ou 2 meses, lá em Santo André, que teve uma briga entre estudantes num curso da EJA, né, e era justamente por causa disso, né, um estudante foi lá e fez ofensas raciais a uma determinada estudante, aí uma molecada lá, punk, autodenominada punk, foi lá e brigou com o cara e tudo mais, né, falaram, ó, a escola não é um lugar de você ter esse tipo de atitude e tudo mais, né? Acabaram apelando para violência, né? Mas aqui tem eu achei bem legal também que tem, claro, desde da questão das leis, né, de ações afirmativas específicas, alguns tópicos que eu acho que são muito importantes a sempre trabalhar, né, principalmente falar de racismo estrutural, perfil dos estudantes que a gente tem, para depois chegar na parte específica das áreas, né? O módulo 2, por exemplo, né, eu dei uma olhada nele, trabalha mais com as áreas das humanidades, mas ele não deixa de fora nenhuma outra área. Tem uma parte só para linguagens, tem uma parte só para matemática, principalmente aqui, fala um pouquinho de matemática, achei bem interessante, porque assim, a gente geralmente vai falar sobre essas questões vai falar sobre essas questões étnico-raciais, principalmente, fica sendo professor de história, professor de sociologia, às vezes de geografia, e as outras áreas, elas meio que, não tem, não cabe, não é dentro da minha área, não sei o que, tal, tal, tal. E a gente sabe que não, né? A própria proposta de trabalhar aqui com as totalidades do conhecimento, de fazer a pesquisa pedagógica, é ver justamente ali onde que essas relações, essas tensões, elas acabam surgindo dentro do cotidiano, e aí sim a gente vai fazendo as intervenções dentro das áreas específicas, dos nossos componentes específicos.
Por favor, Adalberto, pode ficar à vontade para falar. Eu vim tentando entrar aí, eu acho que é a Thaís. Hum, Não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. É que tava. Não apareceu para mim ainda não. Estava compartilhando a tela aqui, mas eu vi que ela mandou uma mensagem. Aí eu Teams dela, falei, deixa eu falar para ela. Tem que entrar com o meio institucional, não é? É, é, eu não coloquei nenhuma restrição aqui, somos só nós, mas às vezes é bom trocar um e-mail. E o outro aviso, né, outro ponto que precisava passar para vocês é justamente sobre o e-mail que o Juvenal passou. Para que eu consiga trocar aqui. Aqui, ó. O Juvenal Gouveia, ele cadê? Acho que não dá para abrir a fotinho dele aqui. Não vai deixar. Vai deixar. Cadê aqui? Agora eu até perdi o e-mail. Mas o Juvenal, ele é a pessoa lá na Seduc, uma das pessoas, são três apenas, mas a equipe tá crescendo. E ele é uma das pessoas responsáveis por cuidar da EJA na nível de secretaria. Ele é professor de matemática, ele está há bastante tempo na rede, é professor de EJA, já trabalhou com produção de material, né, construção de currículo e tudo mais, é uma pessoa bem experiente, né? E ele vamos dizer assim, a pessoa que está à frente do trabalho do quarto EJA aqui, e quem entra em contato diretamente com a gente, ele já tinha mandado esse e-mail já faz um tempinho já, foi dia 14 do 11, na verdade. Eu que deixei de passar para vocês. Na verdade, a gente vai montando a informação e esquece de passar essas informações, são muito importantes, né? Então, eu tinha mandado esse e-mail falando sobre captação de matrículas e regressos das comunidades das escolas municipais. E a gente sabe, né, que para a gente manter o projeto vivo, né, a gente precisa dos estudantes e, principalmente, a gente precisa desses estudantes aí que vêm da prefeitura. Claro que tem a divulgação que a gente tenta fazer da maneira que dá, vamos dizer assim, né? Mas ele tinha mandado esse e-mail falando justamente de conversar aí com as escolas que têm informação dentro da prefeitura ali, né, que geralmente é do fundamental, e dar o direcionamento para procurar as relativas escolas onde eu tenho o EJA, né, Fundamental 2, onde eu tenho o médio, para que esses estudantes consigam dar continuidade aos seus estudos e que a gente também consiga manter as nossas salas abertas, né, e manter o EJA funcionando, né. A gente vem perdendo aluno de uma forma bem significativa, né? Os dados que o pessoal do IFAR passou para a gente aqui, a gente perdeu uma média de 1,2 milhão de alunos desde a pandemia. E esse número vem reduzindo cada vez mais, né? E a gente sabe, né, que o aluno da EJA estando na escola, tendo o professor ali, ele tem uma garantia de ter uma qualidade muito melhor do que esses EJAs, EADs e por aí vai. Então, ele mandou esse reforço, então é um pedido da Secretaria da Educação, tá? Ele é o camarada que trabalha lá na Secretaria com EJA, de nós fazermos as campanhas, né, de inscrição, usando qualquer recurso que a gente tiver, divulgando na igreja, divulgando na rádio da cidade, utilizar as redes sociais da escola, principalmente, né, divulgar em reuniões de pais, aí, ou qualquer outro evento que a gente tiver dentro da escola, né, a gente vai ter, as FEIs aí vão ter as culminâncias, né, fazer essa divulgação, tentar fazer essa divulgação tanto interna quanto externamente, né, e também entrar em contato com as escolas das prefeituras municipais que têm esses alunos aí, que agora terminando o ciclo aí do Fundamental 1, né, ou dos anos iniciais, podem se matricular nos anos finais ou no ensino médio, né. Eu sei que a gente tem alguns probleminhas de comunicação, né, Itatiba é um exemplo, né, tinha conversado com a Fabiana, com a Cícera, já tinha passado para o Marcelo, a gente vai voltar a conversar mais uma vez com algumas secretarias aí.
Mas aí fica um pedido, então, para que vocês entrem em contato diretamente com as escolas que vocês sabem que já oferecem o IEJA. Se tiver alguma comunicação, né, postzinho, né, do Instagram, algo do tipo, seria legal passar para essas escolas, mas para que eles, nessas escolas, eles não tem certinho, né? Olha, procura a escola tal, de lá você consegue fazer a matrícula. Dá para fazer a matrícula online, se a pessoa tiver alguma facilidade, tiver alguém que possa ajudar ela a fazer, mas orienta aí procurar a secretaria da escola, fazer a matrícula, né? Saber onde que é a escola, se tem transporte, se não tem transporte. A maioria das cidades aí acaba tendo algum tipo de transporte para que a gente consiga manter o fluxo das nossas turmas e para que não se feche mais turmas, né? A secretaria ela pede um número mínimo aí de turmas. A gente tem uma turma menorzinha lá em Jarinu, mas foi através do Ministério Público e ação judicial que abriu-se essa turma, né? A gente pede aí pelo menos uma média de 20 alunos, né? E assim, eu sei que materialmente, né, a gente não consegue ajudar muito, mas se precisarem de alguma intervenção da diretoria, né? Aí eu tenho o professor Marcelo, que também é o coordenador do Pacto EJA daqui de Bragança Paulista, a gente faz alguma intervenção. Olha, estou tentando conversar com a escola X ou com a secretaria tal, eles não estão respondendo, estão conversando com a gente, dá um toque, manda mensagem para mim, né? Eu converso com o Marcelo, que a gente agenda uma reunião lá na Secretaria de Educação para tentar fazer esse desenrolo, para tentar manter esse fluxo dos estudantes vindo e que eles, né, não adianta nada o cara fazer lá os anos iniciais e não conseguir depois finalizar, não fazer o ensino médio, porque aí quebra justamente a intencionalidade da EJA que é que ele consiga finalizar esses estudos e dar prosseguimento depois, né, fazendo um curso técnico, fazendo uma universidade, seja lá como for, tá? A gente fica à disposição. E também, né, reforçar essa questão da divulgação das matrículas de EJA dentro aí das regiões onde as escolas estão inseridas, né? A gente não vai receber cartaz que nem a gente recebeu da outra vez, foi só lá no meio do ano, então infelizmente não vem cartaz, mas procurar algumas alternativas, né? Eu tinha conversado com a Fabiana quando eu fui lá no Dutra, né, de divulgar na missa, de divulgar na rádio, mandar para os jornais, esses jornais, jornal, entre muitas aspas, né? Esses portais de notícias que a gente tem aí, Ô, né? Pop Thiago, TV, putz, eu nem lembro, nem vou lembrar o nome do outro, assim, mas mandar uma notinha, pedir para eles divulgarem, não, as inscrições daí estão abertas, dá para fazer através da sede, ou vem até a escola. Por favor, Fabiano. então, aconteceu nesse bimestre, final de bimestre, mesma coisa que aconteceu no meio do ano. A prefeitura não mandou a listagem dos alunos que estavam concluindo, e daí não apareceu ninguém. A Cissa tinha comentado que tinha aberto a inscrição, fechou, vai abrir agora 5 de janeiro, Uhum, e ela ligou nas escolas e pediu o nome dos alunos que estão concluindo o nono ano, uhum, porque a prefeitura não mandou. Então, ela pegou a listagem dos alunos do nono ano para poder abrir a sala. Ela ainda usou um termo assim que ela estava abrindo manualmente, porque ela conversou não sei com quem, agora fugiu o nome, e autorizou, e ela abriu, e aí nós estamos vai ficar sem um segundo ano, né? Aí vamos ver se consegue abrir uma sala de segundo ano, né? A gente tem também com 4 alunos que estão interessados. Aí ela pediu para a gente anotar os nomes, pegar o RG para fazer a inscrição, né? E aí divulgar para ver se vem mais alunos para manter as 3 salas, uma série de cada um. Mas tá complicado, né? Porque abril fechou, depois agora só em janeiro. Aí o povo vai é, viajar, final de ano nem lembra que tem isso. inscrição, aí é complicado um pouquinho. Então, eu não sei dizer exatamente o que acontece. Lembro quando eu tinha ido levar os cartazes aí na escola, se você já tinha falado isso para mim, tinha passado para o Marcelo, tinha É. conversado Eu não sei o que com a acontece aqui em Itatiba, dirigente. que eles não O que passam. acontece lá é que o Não pessoal sei. simplesmente não passa, porque sempre foi assim, né? Desde quando era lá no Ivoni, era um Não. fluxo normal, assim, olha, o pessoal terminou Tem aqui, uma dá continuidade senhora para com o a escola. esposo dela, está no nono ano, lá no Nazaré. Uhum. E daí houve uma conversa que falaram para ele lá que não tinha ensino É médio em Itatiba. sacanagem. E a Não, escola é do lado sacanagem, do né? Dutra. A escola é do lado, ali É pertinho, né? na mesma região, e
Aí ele falou assim: pergunta para ela, que era para mim. Eu falei: não, nós temos primeiro, segundo e terceiro ano. Vai ter primeiro ano normal, é só vir fazer a Normal. inscrição. Aí eu não sei, viu, de verdade, essa prefeitura aqui só Jesus, né? É, está sendo gravado aqui a reunião, não vou entrar em muitos detalhes, mas tem um pouco de dificuldade com a Secretaria de Educação. Eu acho que não deveria ter, porque são munícipes, Ah, desculpa, né, Thiago, são esqueci, estava cidadãos da gravado. cidade, eles precisam ter a garantia de poder finalizar seus estudos, né? Porque a gente fala, né? EJA é um direito, né? Não é um supletivo, não é uma ajuda, né? É um direito constitucional garantido, né? Por lei federal, estadual e por aí vai, tá lá na MDB e tudo mais. Então, deveria acontecer de uma maneira mais tranquila. Eu vou conversar mais uma vez com o Marcelo, até anotei aqui no meu caderninho, para ver com quem que a gente pode conversar para tentar fazer esse desenrolo, né? Aqui em Jundiaí ainda acontece, porque como a gente tem o EJA através da prefeitura, eles acabam ficando sempre nos mesmos espaços, né? Nos dois pontos que a gente tem aqui na Argos e no Rio de Bona. É bem tranquilo. A gente fez uma reunião um tempo atrás aí, mas era sobre outro tema. A gente conhece bem a estrutura lá, está nesse trabalho e tal, então é bem sossegado em relação a isso. Oi? Pois não? Só um minutinho. Oi? Ah, não é para mim, na verdade, não é para mim. Peraí, deixa eu só. Opa, perdão, pessoal. É que tá chegando coisa aqui na diretoria, a gente tem que ir ajeitando. Chegou, tem medalha para retirar, tem umas coisas aqui da Ulisp, né? Mas eu marquei aqui, eu já tô. Tem que sentar para conversar com o Marcelo de qualquer maneira. A gente vai ver o que a gente pode fazer. Uma coisa que ele tinha falado para mim assim era oficiar mesmo as secretarias, que é algo que a diretoria pode fazer. A Valdete tinha falado algo nesse sentido também, né? O seu dirigente. Tentar entender qual que é esse enrosto que está acontecendo para que o processo seja mais transparente, né? E principalmente para que as coisas aconteçam, né? Porque senão, imagina a pessoa, né? Ela ouve uma informação dessa, aqui não tem ensino médio. Aí a pessoa vai, sei lá, putz, o único lugar que tem é Jundiaí, mas eu nem sou residente. Aí leva uma série de outras coisas, né? Complexas que acabam acontecendo dentro da nossa rede, tá? Eu vou conversar com o Marcelo, ver o que a gente pode fazer, tentar marcar uma reunião aí com as secretarias. Tem que conversar até com o pessoal da minha cidade lá, que se igreja, né? Não fechou sem motivo algum. A gente tem algumas empecilhos grandes para passar, né? E pedir para vocês para investir forte na questão da divulgação mesmo, né? Passar certinho as datas, divulgar o máximo que for possível, passar para os. Pode pedir para passar para os estudantes do regular, para que se eles têm alguém na família aí que não tenha terminado os estudos, que essa pessoa pode vir, pode voltar, pode finalizar, né? Lá no nosso grupinho do WhatsApp, o Juvenal estava colhendo relatos de ex-alunos e eu achei bem interessante, assim, que eles conseguiram pegar vários relatos de ex-alunos da EJA e que, assim, ou deram continuidade nos estudos, ou estão trabalhando no próprio negócio. Eu achei interessante a ideia de que algumas diretorias acabaram, não, algumas escolas de algumas diretorias utilizaram esse recurso, assim, montaram, é que eu não tenho nenhum salvo aqui para mostrar para vocês, mas pegaram um aluno que já tinha se formado na EJA, pediram um relato curtinho e fizeram uma postagem assim, no Instagram da pessoa. Alguns tinham entrevista, a pessoa falando, né, da importância da EJA, como que ele deu continuidade, ou tinha só o texto escrito mesmo, né? Sou fulano de tal, sou formado na EJA X, daí foi importante para mim, depois fiz faculdade, ou depois consegui emprego X, Y, Z, depois eu fiz um curso técnico. Eu achei interessante como uma maneira de engajamento, de demonstrar realmente como que as coisas são.
perdão, tinha mais encomenda chegar, é que a gente teve uma campanha de engajamento do Grêmio, né? E aí a premiação era em dinheiro, e aí os Grêmios eles escolheram o que eles queriam comprar, e aí o pessoal da parceria pediu para entregar aqui na diretoria, mas colocaram o meu nome. Aí toda hora o pessoal, encomenda para você. Não, eu não, jamais quer mandar alguma coisa para você entregar no meu trabalho, né? É do pessoal da parceria que vai para as escolas que ganharam a campanha de engajamento lá do Brasileirão Saeb e tudo mais, né? 3 escolas. Aí o pessoal tava perguntando aqui. Mas retomando, então, reforçar essa questão da divulgação, assim, poder fazer a divulgação da melhor maneira que vocês conseguirem fazer, usando os recursos que eu sei que são extremamente limitados, mas para que a gente consiga manter essas turmas abertas, né? A gente consiga manter essa tradição de ter as redes abertas nas escolas, né? Que os alunos possam contar com esse espaço para conseguir finalizar seus estudos aí, né? Ter essa visão mesmo de trabalhar aí já como direito mesmo, não apenas uma caridade, como às vezes algumas pessoas acabam vendo, né? E aí eu conversando com o Marcelo, tentei entrar em contato com as secretarias de educação. Vou tentar, não, eu entrarei em contato, tá? Seja o mais formal possível, né? E-mail, ofício, seja lá como for, de preferência uma reunião, para a gente tentar acertar esses pontos aí para a gente ter um fluxo permanente desses estudantes, né? A gente não perca mais estudantes da EJA, né? Aquela questão lá sobre aquele EAD lá, por enquanto, a nossa diretoria nem ia ter, mas por enquanto está totalmente suspenso, né? Conselho estadual, né? Teve uma ação também movida aí por uma denúncia pelo Ministério Público, então está tudo parado. O que a gente continua tendo são os CEJs aí, das cidades que tem, aqui na nossa região não tem, e os EJAs normalmente a gente só precisa correr atrás dos estudantes mesmo. Então, para mim fica bem marcante, né? Até pela fala que a Fabiana fez, né? De que muita gente não sabe que as leis elas estão funcionando, que elas ainda existem, que elas têm, que elas são acessíveis, que o aluno tem direito, é só ele fazer a matrícula praticamente, ele está dentro da EJA, né? Você que vai acabar pegando um pedaço de férias aí, mas que a gente deixe pelo menos organizado esse finalzinho de ano para poder fazer da melhor maneira possível essa divulgação aí. E contem comigo. O Adalberto falou, por favor, Adalberto, eu não sei como que funciona aí, é que você já trabalhou na prefeitura aí, né, Adalberto? Você já tem uns contatos, né? Então, é que assim, cidade para cidade, né? E a gente teve essa mudança em algumas cidades, mudou prefeito, mudou secretaria, mudou bastante coisa, né? E a gente, às vezes, não acertou esse tom ainda, né? De trabalhar com essa cooperação, certo? Então, é isso. E voltando à questão dos círculos, né? A gente então hoje é o nosso último encontro dentro do calendário. Para dezembro a gente não tem nada marcado. Eu não sei que vocês precisam de alguma coisa específica, mas eu posso conversar individualmente com vocês, né? O último material que o pessoal do IFAR preparou para a gente, né? Dos círculos de cultura, está muito relacionado já aí para a prática, né? Isso daqui foi o que a gente viu na última aula, né? Investigação temática, a construção dessa programação, né? De sair do, de fazer a pesquisa, de chegar em um tema gerador, de fazer um contratema, de chegar na questão geradora para aí depois eu conseguir pensar, né, nas atividades, como seria abordado em sala de aula. Então, eles deixaram 2 instrumentos aqui. O primeiro é esse daqui, que é o planejamento por área. Então, assim, quais são os elementos de estrutura, bem parecido com o que está aqui, né? Então, aqui é onde eu coloco lá o meu tema gerador, que vai sair, né? Sai das entrevistas aí, da pesquisa participativa. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Violência contra a mulher, feminicídio, desigualdades, tudo mais. Aí eu tenho conteúdo que eu vou trabalhar, que é aquele pedacinho que é a parte importante dos nossos componentes, né? Então, tem de matemática, por exemplo, né? Vai trabalhar com esse tema gerador que acabou aparecendo, violência contra a mulher, mas
professor aqui dentro dos conteúdos vai trabalhar com estatística, média, mediana, porcentagem, probabilidade, tudo mais. E aí entra depois o espacinho para as atividades que o professor vai acabar realizando com o estudante, abordando esse conteúdo, mas dentro dessa temática aqui, né? E por último, a organização lá dos planinhos de aula, das atividades que vão ser colocadas. E eu tenho aqui, né, não, pessoal, não precisa usar exatamente isso daqui, tá? Eu até acho a diagramação tá meio feia, né? Os planos de aulas que a gente já tem normalmente são mais bonitinhos, são um pouco mais elaborados, né? E por último, eu tenho aqui um planinho de aula, vamos dizer assim, né? Bem basicão, onde qual que é a diferença desse plano de aula para qualquer outro plano de aula que os professores já fazem aqui? É que o professor deixa sempre claro aqui que ele está trabalhando, né, com uma problematização que foi advinda dessa pesquisa, né? Então, eu tenho aqui o estudo da realidade, tem uma problematização em cima do tema gerador, aí eu tenho essa organização do conhecimento, eu tenho esse aprofundamento teórico, onde eu vou começar a abordar os conteúdos, começar a utilizar lá os conceitos, as técnicas que são específicas do meu componente, né? Seja história, seja geografia, seja língua portuguesa. Aí tem outro momento aqui que é a aplicação do conhecimento, né? Que é o plano de ação que o professor realmente vai fazer, o que ele vai passar de atividade para esse estudante, como que ele vai fazer essa avaliação depois, né? Se a diagramação não está muito legal, não, dá para utilizar um plano, um modelo que vocês já utilizam aí na escola, mas a ideia é que não falte justamente aqui, né? Pô, teve esse trabalho, fez a pesquisa participativa, discutiu, chegou num tema gerador, então esse tema gerador ele aparece ali como elemento da estrutura, né? Esse tema gerador, para eu pegar pelo menos essa aula, né? Colocar lá qual que é o conteúdo que eu vou trabalhar dentro desse tema, né? As atividades que eu vou fazer ali, como que vai ser esse planejamento da minha aula em si, né? A gente tinha discutido o ideal seria que os professores conseguissem pelo menos montar uma aulinha, né, dentro dessa perspectiva, para ter esse contato, para entender como que essa metodologia funciona, né, fazer esse ciclo inteiro, né, olha, a gente fez a pesquisa, a gente chegou num tema gerador, a gente discutiu, chegou no contratema, né, de como que meu componente vai auxiliar a discutir esse tema, a desvelar essa realidade, a trazer esse conhecimento científico, né? E aí o professor sim prepara a aula dele tendo essa intencionalidade. Acho que é o que mais se destaca, né, em relação de qualquer outra metodologia de ensino que a gente pode utilizar, né? Dá uma intencionalidade bem clara de como que a gente vai trabalhar com esse estudante, partindo de algo que é da realidade dele, que afeta essa realidade, né? Eu não gosto de ficar dando muito exemplo de história, mas como é minha área, né, a gente fala muito sobre consciência histórica. E às vezes é difícil você conseguir engajar o estudante, né? Quando você vai começar lá a trabalhar processos históricos, conceitos, professor, negócio do passado, coisa velha, quem vive de passado é museu, e não sei o quê. Molecada do fundamental sempre vem com esse papo, né? Assim, como que eu consigo construir essa consciência histórica com o meu estudante, sendo que eu estou passando coisas para ele que estão muito distantes, assim, da realidade dele. Aí eu mostrar que esse conhecimento que eu quero que ele desenvolva, essa consciência histórica, ela é importante para poder fazer uma leitura de mundo, uma leitura mais problematizadora, para desnaturalizar as coisas como elas são, né? Uma coisa que a gente já tinha falado em outros encontros, né? De que às vezes os nossos estudantes, principalmente da eles são muito fatalistas, né? É assim mesmo que as coisas são e tudo mais. Assim, ao mesmo tempo que eu estou procurando uma mudança através da educação, às vezes a gente aceita tudo como as coisas são, né? E esse conhecimento científico ele ajuda muito a desnudar e a desvelar, vamos dizer assim, muitas estruturas que eu tenho de poder, estruturas de exclusão e por aí vai, né? Eu estava hoje de manhã em Campo Limpo conversando com os alunos do Grêmio lá da Escola Mário Pereira. E a gente estava conversando e tal, como tá o Grêmio, tá tudo certo, isso, aquilo, tal, tal, tal. Tiago, mas a gente tem uma coisa que incomoda a gente aqui, não está dentro do Grêmio, mas a gente queria falar, pode falar, o que é a questão do transporte. Tem gente que não é aqui do bairro que atende a escola e que precisa pagar o transporte, mesmo sendo meia, tem que gastar X de dinheiro por mês, a prefeitura não oferece transporte, tal, tal, tal. Eu falei, olha, pessoal, é uma questão política, que eu
Eu recomendaria a gente, né, conversar com o vice-direção e tudo mais, conversa com o professor Paraninfo, e a gente procura os meios competentes aí, né? Assessoria da Prefeitura, Secretaria de Transporte, Secretaria de Educação, os vereadores, né? Tem vereador aí que é professor e tudo mais, para poder fazer reivindicação. Porque quando eu coloco uma barreira para que um estudante estude, a chance dele parar é muito grande, né? Por mais que eles paguem meia, só R$ 13 e tudo mais, eles falam, não, a gente vai conversar, vai se organizar e tal, tal, tal. Eu falei, todo mundo é munícipe, né? Desse sentido. Então, achei legal a iniciativa deles, é algo que, aos pouquinhos, a gente, com a metodologia que é a totalidade do conhecimento, é algo que a gente espera despertar nesse estudante, né? Tanto para o professor, para que ele consiga ter uma aula que seja significativa tanto para ele quanto para o estudante, tenha uma intencionalidade bem clara, converse com essa realidade do estudante, dessa pessoa que tem, tem visões aí, tem várias experiências, mas que também a gente consiga fazer a inserção aí dos conteúdos acadêmicos, né? Mais a serviço de algo, né? Eu não vou passar assim, um academicismo puro ali e simplesmente falar, decora aí, ou é assim que as coisas funcionam. Não. É um conhecimento que tem uso prático, né? Uso prático tanto para esse aluno, sei lá, fazer uma conta aí, aprender a fazer uma conta de probabilidade, ver que juros composto é uma roubada, né? Tomar cuidado aí com o empréstimo de banco, seja lá como for, né? Não ser enganado, aprender a ler um contrato por aí, mas ele também tem uma boa noção de quais são os seus direitos, né? E como que a educação, na verdade, vira uma ferramenta, né? Para que ele busque, né? Condições de vida melhor, tanto para ele quanto para a coletividade mesmo, né? Acho que essa é o grande objetivo, vamos dizer assim. E a ideia é que os professores ainda, né, nesse finalzinho, pelo menos conseguissem montar uma aulinha que tivesse essa característica, né? Tivesse esse tema gerador que veio da pesquisa participativa e que aí o professor conseguisse ali juntar os conteúdos, juntar os processos, as atividades, os conceitos dentro desse tema gerador aí, para que o aluno conseguisse compreender essa ligação, para que realmente tivesse uma, um teor prático, né? Mas sem, claro, deixar o conhecimento, nosso conhecimento científico, acadêmico, né? Que é o que a gente preza dentro da educação. Assim, oficialmente, essa é a nossa última reunião, mas eu estou no acompanhamento aí com vocês, né? Nessa questão aí das prefeituras, né? Das secretarias municipais aí da gente conversando. Se vocês forem fazer alguma coisa aí legal e quiserem me chama que eu dou um jeito de ir, né? Aqui a gente trabalha até dia 23. E se vocês acharem também assim, pô, a aula da professora X aqui ficou muito legal, gostaria de compartilhar com você, né? Acho que uma coisa, assim, que eu recomendo muito para tudo que a gente faz, assim, é bom pegar umas impressões depois com as pessoas que fizeram, que participaram. Assim, pode ser que você tenha um professor aí que está muito reticente. Meu, a diretoria veio com mais trabalho para a gente, essa conversa aqui, Paulo Freire, não sei o quê, tal, tal, tal. Vou fazer porque estão falando, né? Eu já fiz isso, né? Estão passando mais trabalho para mim. Aí você vai lá, você aplica a metodologia, você vê que o resultado é interessante e satisfatório, é legal colher alguns relatos de como que aconteceu, de como que foi, o que o professor achou, né? Se der para discutir isso entre os colegas aí, pegar relatos com os alunos também fica bem interessante, porque a gente consegue visualizar melhor quais são as possibilidades de trabalho com esses estudantes, né? Então eu fico... Hoje todo mundo está vindo aqui na sala. Eu fico às ordens, fico de plantão, fico à disposição, caso vocês queiram algum direcionamento para poder finalizar essa última etapa, mas é isso, pessoal. O ideal fosse que se vocês pelo menos conseguissem fechar esse ciclozinho aí, porque a proposta no ano que vem já é começar com a pesquisa participativa já nas primeiras semanas de aula, já é chegar aí não trabalhar apenas com o tema, mas chegar em alguns temas geradores e pensar no planejamento do termo, né? A gente já leva essas práticas desde o início, desde o comecinho, né? Diferente do que aconteceu aqui nesse segundo semestre, que foi uma coisa muito mais truncada, né? Mas estava com esse calendário aí muito
corrido da secretaria, né? Muitas coisas acabaram interferindo aí na nossa prática. Então, eu acho que é isso. Acho que falei demais já. Logo, logo, estoura o tempo. E mesmo assim, ó, Thiago, tentei fazer aqui e não deu certo. O senhor não quis, não sei o quê, chegou na hora H, desistir, tal, tal, tal. Relata para mim, mesmo assim, acho que é importante a gente ver também o que não deu certo, o que a gente pode melhorar. Acho que todo tipo de informação ela é válida, né? É uma coisa que eu estava falando para os grevistas hoje de manhã, né? Acho que todo tipo de informação ela é válida para a gente pensar nos próximos passos mesmo, pensar em tentar fazer algo com mais tranquilidade, também com mais efetividade, tá certo? Acho que se não fosse muito trabalho para vocês, se vocês pudessem depois fazer um relato curto para mim, se deu certo, se não deu, se teve algum exemplo legal, pode mandar no WhatsApp mesmo, tá? Não precisa fazer um relatório, não tem nada muito elaborado nesse sentido, não. Porque como a gente não vai ter mais reunião, né, a nossa última, né, só para saber o que saiu de produto, vamos dizer assim, o que saiu de prática mesmo, tá? Porque aí a gente volta só no ano que vem. Não tem calendário ainda, pessoal, mas eu sei que as reuniões do pacto comigo voltam em janeiro, isso eu tenho certeza. Com vocês eu não tenho certeza, eu acho que talvez na última semana de janeiro ou só em fevereiro mesmo. Fevereiro vai ser um mês curtinho, né? Tem carnaval, tem planejamento, tal, tal, tal. Talvez a gente volte a conversar, acho que só um pouquinho antes do planejamento, né? Dentro desse formato quinzenal aqui. Mas eu fico à disposição, né, para vocês. Se quiserem que eu apareça aí na escola também, né, nesses últimos dias. Eu não estou mais fazendo APA, fiquei para fazer APA hoje no Mário, a professora estava explicando o Saresp, né? Eu falei, realmente esquece de cumprir algumas metas da secretaria agora, porque já não tem mais estrutura para fazer. Eu aproveitei para conversar com os alunos gremistas lá, para não perder a viagem, é Campo Limpo, né? Mas assim que eu tiver um calendário próximo ano, eu já passo para vocês. Mas aí a gente já começa com o pé direito, né? 2026, né? Ano par. Creio que a gente comece lá no finalzinho de janeiro, ou no mais tardar no começo de fevereiro, já pensando nesse planejamento para os termos, né, desse primeiro semestre, tá certo? Acho que é isso. Falei demais para variar. Não sei se você tem Eu alguma acho dúvida, querem. um planejamento separado, deixar, principalmente aqui no nosso, porque às Uhum. vezes, Thiago, mistura. Os mesmos professores que eu tenho no regular, Sim, eles também são professores da EJA. E acaba, no fim, nesse sim. ano, foi muito puxado, muito complicado isso. Às vezes você falava assim, viu? Você pega uma habilidade lá do primeiro ensino médio e dá uma limpadinha nele, dá uma organizadinha, porque não é tudo aquilo que está ali que você vai trabalhar. Tem aluno Sim, que é básico do básico do básico. Não tem como você sim. pegar o conteúdo do primeiro ano do ensino médio noturno e querer que um aluno de EJA, Aí faça tudo, assim, eu não estou acompanho. É isso. colocando, eu não estou menosprezando a capacidade deles, porém, Sim. a gente recebe eles já com muita dificuldade. Então, não tem como E é aí metade do tempo, né? e aí, o que aconteceu esse ano? Foi uma luta em relação a isso. O professor ele aplica o mesmo método do regular. E aí isso não funciona. Ele assusta o Né? aluno Tá vai certo. embora, o aluno quer voltar. Entendeu? Então, assim, é um bater de frente constante, né? Eu, o coordenador, com o professor, porque eu falo, Uhum. e aí eles não gostam quando eu uso a palavra. Gente, eu trabalho com eles há muitos anos, eu já fui professor de eles há muitos anos. A metodologia ela tem que ser muito, muito bem trabalhada para que esse aluno da EJA ele se sinta acolhido. Agora, se você chega enfiando o goela abaixo coisas assim que ele vai falar, caramba, eu falei para o professor matemática, eu falei, olha, eu sou professor É, matemática, presta atenção, você não adianta você ficar dando função no primeiro grau que ele não vai aprender. Você pode dar a função do primeiro grau para ele, mas trabalhando com uma metodologia totalmente diferenciada daquilo que você está habituado lá no primeiro sim, ano, né, né? Você vai ensinar a equação da reta para um aluno de EJA, ele não vai querer, no IF de vai X daqui, F boiar, de X né? daí, ele vai ficar assustado. Né? Quais professores que conseguem, assim,
prender bastante a atenção dele, né? De uma forma geral? O professor de humanos. Infelizmente é isso. Você vai pensar, mas só humanas? Não, é porque humanas, quando o professor de humanas ele entra na sala, ele entra com um linguajar, com uma história, com uma contação de coisas que atrai esse aluno, Envolve, né? esse aluno que Bastante. fica assim, isso. Aí quando termina aquela aula, ou de sociologia, ou de filosofia, ou de história, ou até mesmo de geografia, por exemplo, eles querem ir embora. Ah, vai ter 2 aulas de física, as 2 últimas de física. Você não tem Já ideia, quer esse morrer, né? corredor está parecendo formiguinha, não querem ter aula de física. Eu também, porque querendo ensinar velocidade média, movimento uniforme variado para um Isso. aluno de EJA. Não estou dizendo que não tem que ensinar, tem que Tem que ensinar. sim. Está utilizando uma metodologia um pouco mais frágil. Isso é Né? mais Mas, contextualizado, né? nesse É, sentido, que nós temos que amadurecer, nós temos que colocar a coisa para andar, mas dosando, entendeu? Não adianta você pegar e jogar um caminhão de coisas absurdas que não vai funcionar, que nem você colocou o exemplo, vou utilizar o mesmo, né? Você pega aí um, algo do cotidiano dele, nós temos, por exemplo, pedreiros que estão fazendo EJA com a gente. Oh, que maravilha! Pensou se você entrar no mundo dele naquela hora? O professor de matemática, ao invés da função do primeiro grau, colocar ele para calcular ali a área de um retângulo que existe dentro da função do primeiro grau, né? Aumentando a área, isso. aumenta. É. Enfim, não está do nosso de matemática, mas vamos lá. E aí você entraria no mundo dele. Talvez para aquele aluno você atingisse, né, em algum momento de tal, no outro sei lá, que nós temos aqui alunos inseridos dentro da mesma sala e não estudou porque achou que fosse ser jogador de futebol, se dedicou ao futebol, esqueceu a escola, reprovou, e hoje está fazendo o primeiro ano do ensino médio, não teve oportunidade de futebol, não é atleta, entendeu? Então, aí você tem que entrar no mundo dele, ele vai ter que resgatar esse aluno. Então, veja bem, é necessário isso mesmo, é necessário. É necessário essa importância, essa valorização, cada um na sua diversidade, né, cada um no seu mundo, e a EJA é só assim que funciona. Então, nós não podemos trabalhar com a EJA achando que você está trabalhando no regular. Eu já falei isso aqui, estou repetindo já. Mas, enfim, é isso aí, era a minha contribuição. Essa aqui é uma caminhada um pouco longa, né? Um pouco mais extensa, né? Mas é importante sempre voltou. É a travadinha clássica aqui do Teams. Não sei o que acontece com a nossa rede da Seduc, sempre dá uma travada. Mas só retomando, né? Então, a ideia da metodologia é justamente ajudar a fazer essa ponte mesmo, né? Eu olho assim, às vezes, os colegas aí que são de exato, eu falo, nossa, tem tanta coisa legal para você trabalhar, né? Você pega aí, metade dos alunos aí anda de moto, anda de moto, pô, dá para trabalhar isso conceitos de velocidade, velocidade média, de inércia, e aí você junta vários outros temas também, a questão de saúde pública, a questão dos acidentes e tudo mais, né? Porque a gente usar tanta moto, né? O déficit que a gente tem em relação ao transporte público e tal. Então, ela parte bem dessa visão, assim, de fazer essa integração, de não, de não abrir mão, né, daquilo que é importante dentro dos nossos componentes, né, de determinadas habilidades, determinados conteúdos, mas trabalhar esse assunto de uma maneira mais significativa mesmo, assim, e de Só, uma só para maneira lembrar que intencional, eu né? entrei nesse assunto porque a gente estava falando em planejamento. E aí Isso, eu disse que é importante mesmo fazer o planejamento sim, separado. O professor de matemática do primeiro regular, ele faz o planejamento do primeiro regular, sim, depois ele vem e faz o ele faz o planejamento do do EJA. primeiro. Esse Porque se ele copiar e fizer o colar não vai mesmo, dar certo, não tem não, como.
No Entendeu? ano que vem, a gente vai ter no ano que vem, a gente vai ter o guia do currículo priorizado, né? Saiu de matemática e pesquisa, vai sair de todos os componentes. Para o professor selecionar a habilidade, vai ficar mais fácil do que usar aquele escopo sequência que era horroroso lá no Excel. Então, vai ter lá as habilidades essenciais e as priorizadas. Ajuda um pouco o professor a fazer o recorte. Mas é isso, tem que ter uma, um cuidado por trás ali, uma escolha bem consciente para que não fique um trabalho árduo para o professor de falar e ninguém entender nada, e também muito ruim para o estudante, né? Que já pode estudar, ele está voltando, ele senta lá e não entende nada que o professor fala, não tem como se sentir bem, né? Dentro do ambiente, aí isso pode levar à evasão, né? Por favor, Fabiana, você tinha levantado a mão faz um tempinho, aí travou aqui a conexão. Ah, não, aqui eu estava acompanhando a fala do Adalberto e Uhum. eu queria dizer que tem o contrário também, que já aconteceu de achar que que o aluno da EJA não consegue realizar atividades, e aí vem trazer atividades lá do fundamental, atividades do Ah, sétimo sim. ano, lá do fundamental, e não dá adaptada, porque eu percebo que a dificuldade do professor em adaptar a atividade. Ele acha que adaptar a atividade é pegar coisas mais fáceis, que o Mais aluno fácil, consiga não é? fazer. Ele não consegue pegar um conteúdo que ele está trabalhando e desenvolver, trazer para o dia a dia, adaptar aquilo para o aluno, né? Então, a dificuldade é isso mesmo, é o que o Adalberto acabou de dizer, né? De querer implementar uma aula que está no regular e trazer para eles, que é difícil, que eles não conseguem, e ao mesmo tempo querer trazer atividades fáceis, né? Que o aluno também se sente, tipo assim, nossa, a professora está fazendo isso, será que eu não sei nada? Coisa infantil, assim, né? Na visão deles, né? Então, realmente o trabalhar na EJA, você tem que ter um conhecimento, né? E tem pessoas que têm dificuldade em ouvir quem tem experiência, que já tem trabalhado ali há anos na IJA, né? Então, a gente tem colegas aqui que estão há anos nesse processo, né? Trabalhando e sabe como funciona. Eu dou aula na IJA há muitos anos. Então, a gente sabe como funciona. Eles têm que se sentir parte daquilo, senão não faz sentido para eles. Não, não tem como, né? Não, não faz sentido para eles. Então, assim, se é algo que é muito abstrato, eles perdem o foco, daí não tem interesse, realmente, aí falta, aí não quer, aí pede para ir embora. Então, assim, eles têm que ser inseridos naquela aula, senão. Mas realmente é isso mesmo que o Adalberto disse. O negócio é complicado. É, eu quero usar do exemplo aqui, foi legal, só para a gente finalizar. Eu vou voltar naquele exemplo dessa que tem aqui no materialzinho, né? Nesse PDFzinho aqui, que é a investigação temática, né? Construção da programação, que é meio que já voltado para o professor preparar a aula dele, né? Tem aqui, eu tenho como, né, um elemento estruturante aqui, né, um tema gerador, na área de matemática, né, eles pegaram esse tema aqui, violência contra a mulher, feminicídio, desigualdades sociais, saúde mental, formação acadêmica, políticas públicas, por aí vai. Aí aqui, olha só que interessante a construção que o professor faz, né? Ele colocou aqui conteúdo, ó, estatística descritiva, média, mediana, porcentagem, probabilidade, análise de tendência, representação visual de dados. E já está vamos dizer assim, num patamar um pouquinho mais elevado de trabalho. Mas ele também colocou aqui, ó, coisas mais simples, ó, operações com números reais, soma, subtração, multiplicação e divisão de valores orçamentários. E assim, olha, às vezes eu vou ter um aluno que consegue fazer o que que está aqui, às vezes eu vou ter que fazer uma coisa um pouco mais simples aqui, trabalhar mais com soma e subtração, para que esse aluno consiga fazer e consiga enxergar, vamos dizer assim, né, as aplicações daquilo que eu estou falando para ele. Para aí, quem sabe, depois os dois ou três grupos conseguirem andar um pouquinho mais juntos, né? E assim, vamos dizer assim, a grande cartada aqui, né, a grande ideia é justamente isso, né? Eu consegui ter esse engajamento desse estudante porque eu estou falando baseado, estou usando exemplos, né? Ó, vamos fazer aqui uma média, não sei o quê. Qual que é a média de expectativa de vida para a mulher no Brasil? Ah, e se eu fizer um recorte aqui, se essa mulher for de periferia, como vocês estão, se essa mulher aqui for negra e tal, aumenta, diminui, por quê, né? Então, eu consigo usar
eu quero trabalhar com estudante, que é essa questão da estatística aqui, e eu faço isso dentro de uma proposta, dentro de um tema que eles conseguem reconhecer, que eles conseguem enxergar essa aplicação. Para isso, sim, eu consegui propor lá as atividades e tudo mais, e esses estudantes conseguirem fazer uso desse conhecimento, né? A gente seja um uso mais simples, mais básico, mas que a gente vai instrumentalizando o estudante, né? Então, o que o Adalberto falou, né? Às vezes tem os colegas de humanas acabam desenvolvendo mais legal, conseguindo trabalhar, né? Mas eu vejo muita potencialidade ali na matemática, na química, na física, porque é aquilo que a gente fala, né? O conhecimento não está separado em casinhas, né? A gente tem um mundo à nossa volta, né? Onde todos esses conhecimentos eles acabam se convergindo, né? Então, eu posso fazer uma discussão sobre questão trabalhista ou precarização do trabalho, por exemplo, com alguém que é da construção civil. Posso fazer uma discussão ali de como que é a cura do cimento, quais são ali os elementos, como que reage, por que tem que fazer a cura, tem que colocar água, por que que dentro de uma... isso aí, eu até vi uma aula que foi polêmica, assim, né? O professor falando, ó, não pode usar treliça como base para fazer uma coluna, treliça é só para fazer a laje. Ah, não, mas eu uso treliça, mas vamos entender por que que não pode usar, né? Por que que tem uma norma? Vamos fazer o cálculo aqui, tal, tal, tal. Então, gerou uma discussão assim numa aula e o professor usou como deixa essa discussão para poder trabalhar ali as quatro operações, coisa básica mesmo, assim, para depois conseguir introduzir alguns assuntos mais avançados, né? Então, a ideia, a proposta é essa, basicamente. Então, deu o horário, né? 4h32. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer bastante aí vocês por esse acompanhamento durante o ano. Oficialmente, estou me despedindo, mas eu falei, né? Oficialmente aqui que é o nosso último encontro, mas a gente vai conversando. Estou sempre disponível lá, talvez pelo WhatsApp, se você ligar para mim também, mandar alguma coisa. Precisar de ajuda em alguma estratégia aí, alguma coisa para ajudar nessa divulgação, né? Eu vou conversar com o Marcelo sobre essa questão das secretarias aí, né? A gente tentar alinhar bem aí, né, as ações, né? Pensem nas ações de divulgação aí, né? Converse com seus diretores também, né? Mas vamos divulgar isso aí, vamos tentar não só manter as turmas que a gente tem, mas abrir novas turmas também, porque a gente sabe que tem um público aí fora que precisa muito dessas aulas, né? E quando eu digo público, não só os estudantes, como os professores também, né? Quem dá aula na EJA gosta e não quer ver a turma fechando, ficar sem aula, né? Perder essa potencialidade grande que a gente tem com a EJA, né? Eu vou parar de gravar.